André Luiz de Mello, 24 anos, publicitário. Pesquisador Probic Fapergs há 2 anos e meio. Trabalha na linha de cinema como dispositivo de afetivação publicitária para destinos turísticos. Olá, André, tudo bem? Oi, Rodrigo. Tudo certo. Então, me fala o que é esse cinema como dispositivo de afetivação. Na verdade, o cinema e a publicidade eles têm um potencial simbiótico grande entre os dois. Porque além de personagens e tramas, os filmes precisam de cenários para acontecer. E esses cenários que aparecem nos filmes acabam sendo vitrines de atrativos turísticos para as pessoas que estão assistindo. As pessoas veem os filmes e aí elas querem conhecer aquele lugar ou viver, pelo menos de forma simbólica, aquela magia do filme. Tá aí nesse viés publicitário, como funciona? Quando o lugar aparece no filme, sendo palco para os personagens, ele acaba sendo também uma espécie de propaganda do destino turístico em potencial para as pessoas que são fãs do cinema. Então, a pessoa que é fã de uma obra que se passa em Paris vai querer conhecer o lugar para viver um pouco daquela magia. A pessoa que é fã de obras norte-americanas vão querer ir até os lugares. Enfim, eles acabam acionando as pessoas para irem ao encontro desses destinos. Então, os filmes acabam sendo vitrines potenciais para destinos turísticos. E no teu trabalho, o que tu abordaste como objeto central? Então, eu escolhi o filme O Quatrilho, de Fábio Barreto, de 1995, que concorreu ao Oscar de melhor filme estrangeiro, porque ele conseguiu ser um dispositivo potencial da região da Serra Gaúcha para o mundo, como apresentar a região para o mundo. Então, esse foi o viés escolhido. Aí eu busquei, com esse filme, analisar 3 aspectos. Os aspectos naturais, urbanos e culturais. E perceber através desses 3 elementos se eles conseguem criar uma imagem turística da Serra Gaúcha, da região, através do cinema. E fala pra mim um pouquinho desses aspectos naturais, urbanos e culturais. Isso. Então, eu escolhi 3 cenas do filme, 3 cenas distintas que representassem esses 3 aspectos. Na cena cultural é um momento em que eles estão jogando o jogo do quatrilho, os personagens. E aí eu analisei todo o vestuário, a questão do cenário e tudo mais, e até a própria questão metafórica do jogo, uma vez que no quatrilho os personagens trocam de par e é a mesma coisa que acontece no filme. O jogo acaba sendo uma metáfora para a situação que os personagens vão viver. Então eu analisei esses aspectos para ver a imagem cultural que o filme constrói. Na parte natural, é uma cena em que eles vão em uma cascata, que é a do Salto Ventoso, em Farroupilha, se eu não me engano, e também esse lugar acabou sendo um ponto turístico depois do filme, aumentou muito o fluxo lá. Então eu analisei todo esse aspecto ambiental do filme, da região. E os aspectos urbanos, eu analisei a cena final, que se passa na Caxias do Sul dos anos 30, que na verdade é o município de Antônio Prado. E aí mostrando como a construção do vilarejo do início do século passado acaba contribuindo para essa imagem turística, para essa imagem turística, para como Exato. ele é espelhado, né? Isso mesmo. E referente à teoria, como tu trabalhou esse conceito de trazer algo que já existia com a teoria para desenvolver esse teu trabalho? Bom, basicamente, na questão do cinema e da publicidade, eu trabalhei forte autores que tratam da semiologia cinematográfica, que pegam todos os elementos presentes nos filmes, personagens, diálogos, elementos de cena, enfim, e percebem como eles são transformados em signos para poder comunicar para as pessoas. Afinal de contas, qualquer coisa que está no filme não é a coisa, é um signo, ela tem um potencial maior de comunicação. Dentro dessa linha, na questão turística, eu trabalhei autores que abordavam a criação de uma imagem simbólica do destino turístico. E aí, juntando os dois, como essa imagem simbólica, quando está presente nos filmes, também se torna signo, é incorporada na trama e assim consegue um potencial muito maior para conquistar as pessoas. Tu tem um exemplo de algo que se insira ali e a partir disso tem um potencial para que se insira na vida das pessoas? Bom, eu vou dar um exemplo que não envolve turismo, mas foi algo que eu trabalhei dentro do capítulo sobre semiologia cinematográfica, e isso vai deixar bem clara essa relação. No filme Náufrago, aquele estrelado pelo Tom Hanks, dirigido pelo Robert Zemeckis, o personagem Chuck Nolan vai parar numa ilha deserta e ele tem por companheiro uma bola de vôlei, Wilson. Embora o Wilson seja a marca da bola, não é isso que o filme mostra. A bola se torna um personagem, é o amigo dele, a gente se importa com a bola. Mas ao mesmo tempo ela conseguiu, quando transformada em signo dentro do filme, não é a marca, é parte da trama, ela conseguiu atrair muito, aumentou exponencialmente as vendas da marca Wilson. Porque quando peças publicitárias são incorporadas no filme de uma forma orgânica e natural, nada muito intrusivo, nada de como novelas que param a trama para mostrar propaganda,
mas quando ela está integrada no meio, ela consegue um potencial muito maior para conquistar as pessoas. É o que acontece com o turismo. Quando os lugares estão de forma orgânica, quando os personagens realmente participam, estão nos lugares de uma forma natural, eles conseguem um potencial muito maior para atrair pessoas para aqueles destinos em potencial. E tu acredita que o turismo, sem o cinema, ele não seria como ele é hoje? Os lugares onde as pessoas procuram visitar não seriam os mesmos se não fosse graças ao cinema, à visibilidade? Ou, de certa forma, sim. Claro que o turismo é muito mais antigo que o cinema, existe desde que o mundo é mundo, o ser humano evoluiu migrando, então o turismo faz parte de quem nós somos, de nossa espécie. Mas o turismo, principalmente no século XX, ele sofreu mudanças muito radicais em sua organização, com o advento dos meios de comunicação, com o advento dos meios de transporte que permitiram acesso a lugares mais remotos. E assim, quando houve essa necessidade de criar uma demanda para lugares, afinal de contas, existe uma facilidade das pessoas irem de um lugar para o outro, então é preciso criar uma demanda para atrair as pessoas para esses lugares. O cinema surgiu como uma ferramenta muito importante para isso. Ele acaba, não sei a sua intenção original, mas ele acaba por tabela sendo uma grande vitrine para destinos. Então o turismo como a gente conhece hoje deve bastante ao cinema. Não que um esteja subordinado ao outro, mas integrado, os dois se beneficiam. É algo mútuo. E esse turismo publicitário, essa desterritorialização, ela serve também para que haja um viés de venda? Uma pessoa que não tem condições de ir a determinado local, mas a gente sabe que agora com essa questão da era digital, a gente pode adquirir muitos produtos que não são do nosso país. Acho que o viés publicitário entra de uma forma importante nesse papel aí. E é muito interessante ver essa relação. Por exemplo, no filme Toy Story é sobre brinquedos, mas aquele filme acaba sendo uma grande propaganda para os brinquedos na vida real. Ou filmes como O Senhor dos Anéis acabaram criando roteiros turísticos na Nova Zelândia, aumentou muito a demanda turística do lugar, porque aí não era para visitar o país, era para fazer o roteiro O Senhor dos Anéis. De certa forma, o cinema e a publicidade, eles acabaram se integrando de tal forma que a publicidade não é um parasita do cinema, ela não está invadindo o seu espaço, mas ela acaba se beneficiando, os dois acabam colhendo frutos bons dessa relação. Pontos de conclusão do seu trabalho. Através da análise desses aspectos que eu mencionei antes, culturais, naturais e urbanos, eu concluí que houve sim um aspecto simbiótico entre o cinema e a publicidade e que eles conseguem transformar o filme numa vitrine turística para lugares turísticos, fazer com que a obra tenha um potencial de afetivar sujeitos e de trazer e instigar eles a visitar esses lugares que viram na obra. Esse conceito de afetivação que tu trabalha tanto, ele parte da especularidade? Os fãs de cinema, os cinéfilos, eles querem chegar o mais próximo possível de realmente viver aquela experiência, de estar no lugar dos personagens, de viver aquela trama. Então, pessoas que buscam, sei lá, um grande amor, vão assistir um filme romântico, eles vão querer ir até aquele lugar, comprar aqueles produtos, vão querer fazer aquelas coisas, porque acham que daquele jeito eles vão conseguir conquistar algo que os personagens têm. Ou fãs de ação vão querer ir até, sei lá, até o Coliseu, porque vão se sentir mais próximo dos gladiadores. Isso. Então, sim, o filme acaba sendo uma grande vitrine especular. Acaba sendo um lugar em que as pessoas querem olhar, se ver, e aí elas vão fazer coisas, vão adquirir produtos, vão fazer roteiros turísticos, enfim, para viver aquela trama, para viver aquela emoção que elas querem, que elas sentiram ao ver o filme. E uma frase ou alguma citação de algum autor que tenha marcado esse teu trajeto no trabalho? Na epígrafe do trabalho eu trago um pensamento que é mais ou menos assim. Talvez todos os personagens sejam reais. Afinal de contas, não teria o Superman ou o Papai Noel afetado nossas vidas mais do que qualquer um. E depois que a gente se for, eles vão continuar aqui. Então, de certa forma, os personagens fictícios são mais reais do que nós. Essa frase foi dita por um personagem fictício. Então, eu acho ela bem simbólica. E se a gente acredita, acaba por fazer parte, né? Acaba por acontecer, por ser real. Exato. Quem vai dizer que não é real se a gente acredita, se eles fazem parte de nossa vida, se eles fazem parte de nossa cultura, então eles são reais. Uma forma de signo. Exato. André, brigadão, cara. Imagina, eu que agradeço o convite. Até a próxima agora com as tuas teorias de mestrado, quem sabe. E muito obrigado por ter vindo, por ter aceitado o convite do Diálogos. O Diálogos fica por aqui. Até uma próxima.